Estamos de volta hoje aqui nesse bate-papo com o Roberto, especialista em visão, onde ele está trazendo para nós algo bem profundo sobre o que é viver com uma visão correta, buscar isso através de orientações e também trazendo exatamente algo bem profundo sobre nós gostamos de esperar. Nós estávamos falando exatamente no último vídeo do sábado passado, se você não viu, vá vê-lo, foi o início desse bate-papo. Então nós vamos falar exatamente agora, a partir de agora, com o Roberto, nessa continuidade. Você tem paciência para esperar ou você quer a solução de imediato diante das circunstâncias da sua vida? Vamos continuar. Na realidade, o tempo que a gente tem às vezes para recuperar alguma coisa, a gente não aceita às vezes. O que a gente quer muitas vezes a solução imediata. A José mesmo passou por isso. Ela teve um distúrbio na visão, que ela começou a ver duas figuras ao mesmo tempo, dois postes, duas eletrodes, duas câmeras, enfim. Aí a gente foi no oftalmologista e ela teve que passar um tempo com a visão fechada para poder então recuperar. Mas a gente quer muitas vezes a coisa logo, a gente quer que a coisa venha logo. Será que pode? Complica um pouquinho essa questão do tempo, porque eu falei, cada caso é um caso, né? E tem casos bem... tem crônicos, como você por um bom tempo da sua vida, tem os abusos, como é o caso de Paulo aí. Então a etiologia de cada caso aí não é tão difícil de se analisar. O caso da sua esposa, por exemplo, né? Ela sempre teve a visão normal, focada no momento, e por uma razão qualquer, uma paresia qualquer que ela tenha tido um dos olhos, ela veio a duplicação da visão, né? Dá uma pincelada rápida sobre esse histórico de como se forma a visão dos dois olhos. Você tem dois olhos, dois nervos ópticos, e você tem esses nervos ópticos, eles em algum momento eles se juntam e depois se separam, né? Esse tipo de mecanismo gera o que nós chamamos aí comumente 3D, né? As três dimensões. Então veja bem, a criança até o 9º ano de vida, ela é trabalhada olho a olho, o quanto de visão cada olho vai ter e o quanto de fusão vai ter. Lembrando que a questão técnica é a seguinte: você tem o olho dividido em dois meridianos, a parte externa segue direto e abre. A parte interna, ela cruza entre si. Nessa área que ela faz a fusão e segue direto, no meio, é chamada de quiasma óptica. É ali que é gerado uma infância a divisão da visão. Tem pessoas que conseguem dividir integralmente a visão, 50%, 50%? Tem gente que não divide. Isso é neurológico, de caso é pessoa para pessoa. Mas acontece que se você às vezes tem uma determinada paralisia num dos nervos ou próximo a ele, passa a fazer uma distribuição mais desigual. E o próprio foco da visão, o olho continua trabalhando, né, seus músculos extraoculares da mesma forma normal, e às vezes trabalha pior, então ele não consegue fazer a fusão de visão, e que acaba gerando uma duplicação. O auxílio do tampão mais ruim, liberando o olho que está com problema, a perição não cansar, uso de medicações específicas, né? Então não dá para se tomar, não dá para cobrar uma mudança de um dia para o outro, mas a gente cobra porque visão é o sentido mais importante. Ele quer ver, ele quer enxergar, gente, pelo amor de Deus, ficar sem ver, escolhendo, fecha o olho aqui. Pronto, eu escolhi ficar sem ver, porque eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou dar aquela descansada logo, Mariana, não mexe comigo não, porque agora eu vou dar uma fechadinha no olho, eu vou dormir um pouquinho. É bom. Mas quando não se tem escolha, é péssimo. Você abre o olho e não vê nada, gente. Que loucura. Então não dá. Para ser doente, a gente tem que baixar a cabeça, baixar a bola, esperar em Deus, esperar na medicina, na saúde, para voltar a enxergar de novo. Mas a tendência natural é querer resolver nosso. Talvez seja excesso, muito barulho, muita opinião, muita certeza, mas a gente tem que ter bastante paciência, porque Saulo ficou 3 dias assim, até que alguém foi enviado a ele. Interessante que o texto diz que alguém ia ser enviado a ele, diz que Ananias, né, foi enviado a ele. Então alguém que não veio numa situação casual, mas veio tocar, veio estar na presença dele. E às vezes é isso que
nos devolve a visão. A gente tem a certeza que vai haver uma mudança de alguém que vai ajudar a gente. Na realidade, nem toda cegueira é física, mas toda cegueira isola. Naquela cidade, especificamente da história de Paulo, havia um homem chamado-se Ananias. Não era famoso, não era poderoso, mas estava disponível. E ele foi atender a Paulo. Nesse caso, a gente tem que procurar ajuda, né? Acho que não só na questão relacionada à visão, mas em tudo na vida, né? A gente sempre vai separar dúvidas, bebês da vida. Aí vai ter ali uma ajuda espiritual, uma ajuda financeira, também não está fora desse contexto, uma ajuda de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo. É isso. Mas é uma coisa que o senhor ressaltou, que é bem interessante, essa questão de Paulo ser obrigado a dar um tempo. Porque Paulo, desde que ele se viu com muitos alunos, que ele não parava. Não parava. Ele foi estudar com Gamaliel, foi seguir cristão, ele viajou, ele fez tudo isso, então ele precisava parar um pouquinho. E Deus deu uma freada. Ele falou, não, calma, cara. Está na hora de você me ouvir mais e se redirecionar. Isso é importante, né? Você tem que fazer isso aí, meu amor. Eu vou entrando aqui nos 61 anos de idade, quantas vezes eu tive que dar aquela freada de arrumação, né? Não tem jeito, tem que fazer isso. Aquele caso especificamente, Ananias, né, não foi para julgar a ele, não para acusar, mas para tocar nele, mostrar a ele. E às vezes é o toque certo que começa a restaurar o nosso olhar, né? Na realidade, a gente precisa de uma orientação certa para poder, então, a gente conseguir enxergar e procurar um especialista. Isso é o mais importante. No nosso dia a dia aqui, né, que a gente já tem especialistas de várias áreas, desde aquele que trabalha só com o exame de vista, ou pré-operatório, até aquele que faz o trabalho terapêutico e até cirurgias, tem vários profissionais, uma gama muito grande de profissionais. Hoje é bem mais fácil na época de Paulo. Exatamente. Paulo dependeu de um milagre de Deus. Hoje, óbvio, a gente sempre vai depender de um milagre de Deus, mas os especialistas estão aí para isso. O texto, então, diz que escamas caíram dos olhos dele, né? Essas escamas, uma camada, um eleito, uma barreira, né? Isso acontece, então, na mesma situação dos dias de hoje, com as situações, pode ser relacionado isso? Sim, é o seguinte, de uma forma aguda, como foi o caso de Paulo, ele quebrou, né? Eu suponho, né? E como eu falei, existe o período de restabelecimento da visão, trocando-se aquela pele. A troca da pele, metaforicamente, pode estar relacionada à escama, né? Se sai ali, aquela pele morta, vai sendo levada pela lágrima e pelas piscadelas, né? Ao piscar, você vai desgastando e vai trocando. É alguma coisa como uma catarata hoje, né? Não, mas a catarata é dentro, né? Essa parte de... Então você vê que a gente não entende. Tranquilo. Essa parte da porta externa, tal, que por ter sido agudo, pode ter sido queimado, e aí aquilo vai sendo restabelecido com a troca contínua da pele, né? A esfoliação da lágrima com a piscadela. Isso é agudo. A catarata não é agudo, né? A catarata é um processo mais crônico. O cristalino vai se desgastando com o tempo, ele deixa de ser, como a palavra diz, cristalino, para ficar opaco. Né? O cristalino, você já cortou uma cebola? Sim. A cebola tem camadas. Do centro ela cresce do centro para baixo. Cristalino é a mesma coisa, é radial. Então, quando num determinado momento da vida nasce uma camadinha interna com uma pequena mancha, aquela camada interna, ela vai passar para a segunda camada, ou vai para a terceira, e vai nascendo dentro. Daquela mancha, ela fica presente e vai aumentando, e vai irradiando. Depois surge outra mancha, e aquilo vai crescendo. Então, são um trabalho crônico, lento, né? Até que aquelas manchas tomam todo o crescimento. Tem a cirurgia de catarata, até que o indivíduo tira o cristalino e toma a lente artificial no local. Então, o processo relacionado à córnea é mais agudo, e relacionado à catarata, é mais crônico. Entendi. Hoje, nossos camadas, queridos, podem ser outros. O orgulho, né? Traumas, pressa, né? Convicções rígidas que muitas vezes a gente tem, né? E quando elas estão ali, na realidade, temos, mas não enxergamos. Mas quando as escamas caem, ou seja, quando essa situação que você coloca aí
bem interessante. Quando a visão cai, aí a visão volta. E a vida nunca mais é a mesma. Porque a gente talvez nem consegue chegar mais tanto como antes, né? Você não consegue chegar perfeitamente como no início. Há uma regeneração muito grande aí, que às vezes até melhora, né? A sorte. Mas muda, né? Né? Mas o mundo, sim, a perspectiva, ela é alterada, não tem jeito, né? Pode ser alterada para melhor, como no caso de Paulo, como pode ser alterada para pior. Porque talvez exatamente aconteça a situação do milagre, que não seja voltar a ver, mas seja mudar o que se vê. No caso, o sentido da vida, na realidade. Depois daqueles 3 dias, especificamente, Saulo não voltou para o mesmo caminho. Na realidade, ele mudou de volta, ou seja, ele teve uma visão diferente de vida. E quando a visão muda, o caminho também muda. É verdade? É uma excelente analogia. A filosofia, uma mudança de caráter, muito relacionado à visão, né? Dentro do que você estava falando, com essa mudança, muitas vezes traz até uma visão melhor. Não, claro, às vezes não fica com sequela, né? Ou pode até ficar com sequela relacionada à visão, porém aquilo traz para a pessoa uma nova perspectiva também, o que não deixa de ser pior. Exatamente. Existem pessoas que enxergam perfeitamente, mas vivem sem direção. E existem pessoas que passaram pelo escuro e agora sabem exatamente por onde ir. Aquela luz que cegou aquela situação não veio, na realidade, destruir, veio revelar. Porque às vezes, para enxergar a verdade, primeiro precisamos perder a ilusão. E é aqui que a história, e essa história específica, deixa de ser apenas simbólica. Ela se torna profundamente pessoal. Como saber se estou cego? Esse é o ponto final nesse segundo bate-papo. Enxergar a verdade. É de fato perder muitas vezes a ilusão. Você está iludido e com isso você não está conseguindo ver o que tem de bom pela frente? Ou você está disposto a sair dessa ilusão da vida e enxergar aquilo que é importante? Esse é o nosso bate-papo na continuidade, no 3º episódio que nós vamos ter no próximo sábado. Não perca, venha estar conosco nesse bate-papo todo especial com o nosso amigo Roberto. Um abraço.